Ao contrário do que muitos pensam, o tempo não é capaz de curar um coração ferido. E para pensar um pouquinho sobre esse assunto, eu quero te convidar a meditar comigo no livro de Lucas, capítulo 19. É um texto muito conhecido e talvez você já tenha ouvido falar sobre a história de Zaqueu, ou até mesmo ouvido um louvor, uma música sobre este homem. A narrativa começa dizendo sobre as qualidades de Zaqueu. Diz que ele era um maioral dos publicanos, um cobrador de impostos, e que ele era um homem abastado, um homem também rico. Mas logo depois ele nos afirma que este homem ele tinha uma dificuldade, que era ser pequeno. Naquela época, um homem do tamanho de Zaqueu era um homem de mais ou menos 1,5 m, 1,50 m de altura, nada mais que isso. Agora imagino este homem na sua infância, na sua adolescência, quantas vezes ele foi humilhado, rejeitado pelo seu desenvolvimento, pela sua altura. Quantas brincadeiras, quantas piadinhas de mau gosto, quantos bullies ele deve ter sofrido na sua época. Só que um coração não tratado, um machucado não tratado se torna uma ferida, e essa ferida ela pode juntar pus, ela pode sangrar, ela pode ser algo que vem explodir de uma forma totalmente ruim. Este homem cresce, perde a sua inocência. E como toda pessoa machucada não tratada, ela vai agora ter no seu coração um anseio, um desejo, um sentimento de vingança. E essas pessoas com esse desejo esperam a hora oportuna, o momento certo para dar o bote, para dar o troco àquelas pessoas que o feriram. E as pessoas que querem se vingar, elas buscam possibilidades, ferramentas, armas para agir contra os seus opressores, os seus agressores. Zaqueu provavelmente viu no poder um meio de se vingar daquelas pessoas que que o feriram durante todo o tempo. Zaqueu foi um homem que cresceu, mas não desenvolveu o coração. Ele carregou marcas, ele carregou cicatrizes das pessoas que oprimiram. Zaqueu é um homem judeu que trabalha para o governo de Roma e que cobra dos seus irmãos judeus os impostos. Isso quer dizer que ele não é alguém bem visto. E ele não apenas cobra impostos, ele cobra a mais impostos para o seu bem, para o bem de Roma. Ele era um homem rico, provavelmente que ele tinha uma casa boa no centro da cidade, era um homem importante na sociedade. Ele tinha um sofá grande em casa, ele tinha um carro bom na garagem, ele tinha status, porém os seus irmãos não viam bem ele com os bons olhos. Zaqueu chegava em casa e apesar de ter um cofre guardado, apesar de ter as abastanças, que tudo aquilo que ele fazia lhe trazia de retorno, ele não se sentia bem. Mesmo ele humilhando os seus irmãos, mesmo ele tendo adquirido uma posição social, todas as vezes que ele chegava no ambiente, ele não era bem aceito pelos seus próprios irmãos da sociedade. E quando ele chegava em casa, entrando para dentro, quando ele tirava a sua roupa, quando ele ia se deitar, quando ele tinha que se encarar, ele percebia que nada dos bens que ele tinha, nada do dinheiro que ele tinha guardado, nem às vezes que ele humilhava o outro, cobrando os seus impostos, que eram exorbitantes da época, ele percebia que nada disso trazia uma satisfação de dever cumprido, de que a vingança havia se cumprido, que ele tinha conseguido suprir essa ânsia de vingança contra o seu próximo. Então, diante disso, cansado não apenas de tirar dos outros, de humilhar os outros, mas cansado de si mesmo, de conviver com aquela dor, com aquele sentimento, com aquela coisa que nada do que ele fazia era capaz de suprir, de sarar ou de sanar o seu coração e nem mesmo o tempo. Ele ouve falar que um certo homem chamado Jesus, um galileu, vai passar pela sua cidade. E a fama de Jesus chega até ele, os grandes feitos que Jesus havia feito, tudo aquilo que ele estava fazendo, não curando apenas perna, braço, mas curando corações. Ele percebe que todos que chegam até ele em busca de uma resposta, em busca de uma cura, saem de lá sanado, sarado com a resposta que vai buscar. E ele vê nisso, na pessoa de Jesus, alguém que pode curá-lo, alguém que pode entendê-lo, alguém que pode saciar esse desejo de vingança. E agora ele começa um percurso. Mas para chegar até Jesus, ele tem que vencer alguns obstáculos. Esses obstáculos que a gente levanta, não os outros, nós mesmos. A nossa classe social, a nossa conta bancária, os nossos bens, a nossa aparência, a nossa fama, tudo isso nos prejudica em seguir Jesus.
Nós não queremos descer disso. Esses status que os outros nos dão, isso que nós adquirimos, essa ânsia pelo poder, essas coisas às vezes é preocupante, ela é maligna para nós mesmos, é um veneno que a gente vai comendo dia após dia. Mas ele decide, ele não aguenta mais viver desse jeito, ele quer uma mudança na sua vida. Então ele agora começa a descer os degraus da sua casa, com o caminho até Jesus. Ele começa a vencer a si mesmo. Ele não está mais se importando com o que vão dizer. Ele caminha até Jesus e chegando até Jesus, há um outro obstáculo. Agora a sua estatura fala muito alto para ele, no coração dele. Durante tanto tempo ele foi humilhado, ele foi rejeitado pela sua estatura e agora mais uma vez a sua estatura humana falha. Ele tem uma multidão à sua frente e ele não consegue ver Jesus. Ele tinha um ânsia de ver Jesus, de enxergar Jesus, a pele de Jesus, a cor de Jesus, ouvir a voz dele. Ele queria muito isso para a vida dele. Então ele decide subir numa árvore. E pasmem, esse homem de primeira classe agora tem que subir num sicômoro. O sicômoro é uma figueira de segunda classe. É um fruto de segunda classe. Como nós dizemos, é algo de segunda. Esse homem de primeira classe agora tem que usar algo de segunda classe para ajudar ele a subir. E lá em cima da árvore, tentando ver Jesus, ele percebe que uma multidão ainda à frente, na altura. Além da multidão existem os discípulos, que são assim como um guarda-costas de Jesus, enquanto Jesus caminha. E em meio àquela multidão há pessoas boas, há pessoas ruins, há pessoas igual a Zaqueu, pior que Zaqueu e melhores que Zaqueu. Mas ele toma um susto. Porque quando ele acha que ele é impossibilitado de ver Jesus, ele não tinha estatura física para ver Jesus. Esse era o problema dele. Mas e o teu? Talvez o meu e o seu não seja a estatura. Eu também não sou um homem alto. Mas talvez o nosso problema não seja uma estatura física. Seja uma estatura espiritual, emocional. Às vezes eu converso com pessoas que dizem, pastor, eu estou fraco na fé. Eu não estou aguentando mais, eu não tenho força para ir para a igreja. Mas quando você vai investigar o caso, você percebe que não é a fé, não é a crença. É o emocional. Alguma coisa que não foi tratada, alguma coisa que está machucando ele, então ele não tem força para orar, ele não tem força para clamar, para pedir ajuda, ele não tem força. Mas quando é tratado o emocional das pessoas, as coisas afluem, a espiritualidade aflui. Zaqueu não conseguia ver Jesus, sobe num sicômoro e você está precisando subir em alguma coisa. Sobe no ombro de alguém que está mais forte que você, sobe no coração de alguém que te ama, pede conselho, busca ajuda, faz algo e às vezes a ajuda vai vir de pessoas que você menos espera. Às vezes você está esperando da direita, aquele fulano, o bambambam, e vem da esquerda uma pessoa do nível mais baixo, de segunda classe, para te ajudar. Jesus olha para ele. Em meio àquela multidão, Jesus escolhe Zaqueu. Talvez ele nem esperasse que Jesus soubesse o nome dele. Talvez você está numa situação que você nem espere que Jesus saiba quem você é. Mas eu quero te dizer que ele sabe. Ele sabe quem você é, seus sentimentos, aquilo que te trouxe até aqui, nesse exato momento, nesse dia, nesse horário, com a idade que você tem, com os traumas que você tem, ele te conhece. E ele chama aquele homem pequeno naquele sicômoro pelo nome, Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar na tua casa. Jesus está dizendo isso para você. Desce dessa dúvida, desce desses traumas, desce dessa situação tão difícil que você levantou para você, que a sociedade não te abraça, ninguém te ouve, Jesus te conhece e te chama pelo nome. E diz o texto que ele recebe Jesus com alegria. Alegria. Presta atenção. Há quanto tempo esse homem não tem alegria? Os bens que ele adquiriu, a casa que ele tem, o nível social que ele frequenta, a fama que ele tem, nada disso foi capaz de fazer esse homem ter alegria, mas a presença de Jesus na casa dele, comendo com ele, sentado no sofá dele, na cozinha dele, desfrutando dele, o texto diz que ele recebe com alegria. Quanto tempo você não tem alegria? Adquire coisas e mais coisas, se tornou uma pessoa consumista, que vê todos os dias chegando coisa na sua casa, mas não te dá alegria. São coisas momentâneas, são prazeres momentâneos, mas não te traz alegria. Nesse dia, Zaqueu voltou a ser feliz, voltou a sorrir. O texto diz que ele, fazendo uma exclamação diante de Jesus e de todos que estavam ali, ele diz, olha, se alguma coisa defraudei alguém, eu devolvo hoje, restituo hoje 4 vezes mais. Olha que incrível isso, porque a lei judaica permitia apenas que fosse devolvido 2%, 2,5% daquilo que foi tirado do outro.
Mas Zaqueu não é apenas um judeu agora, ele é um judeu convertido. Ele diz, eu restituo 4 vezes mais. Não me importa quanto vai me dar de gasto, isso não importa se eu vou perder, não importa nada disso, porque Zaqueu, ele percebe que aquilo que ele adquiriu durante todo o tempo foi só apenas fardo e mais fardo e mais fardo, consumo, consumo, e o buraco na existência do coração dele continua a mesma coisa. Talvez isso seja seu problema. Você vai fazendo contas, consumindo para mostrar para pessoas que você tem, mas não é o que você é. E hoje Jesus está falando para você, filho, ó, chega. Isso não vale a pena. Já foi provado que ter não vale a pena, assim cobre o ser. Enquanto você não decidir ser, você vai lutar para ter. Zaqueu decidiu ser alguém que não tinha mais aquele peso, aquele ódio, aquela raiva, aquele desejo de vingança no coração. E quando ele decide isso, nas palavras dele, eu restituo, eu paro agora, Jesus diz, olha, que coisa incrível. Hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Até quando você vai viver desse jeito? Querendo demonstrar para as pessoas que você tem, deixando de ser. Até quando você vai investir a tua vida naquilo que te faz morrer, tristecer, fadigar, angustiar? Até quando você vai continuar com isso? Quer um conselho? Pare agora. Eu também tenho meus traumas, eu também tenho minhas dores, mas em nome de Jesus, assim como você, eu preciso e eu quero uma mudança na minha vida. Estamos chegando agora no final do ano. Largue isso para trás. Comece um novo ano com Jesus dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque quando isso acontecer, você vai descobrir que aquilo que você mais precisava era de Jesus. E ele entrando na sua casa, a alegria vai retornar. Você vai perceber que nem o cofre, nem os bolsos cheios, nem os bens vale mais a pena do que a presença de Jesus. Jesus ia sair dali e continuar a sua trajetória. Mas aquilo que Zaqueu experimentou marcou a vida dele e ele nunca mais iria se esquecer disso. Que você possa experimentar isso, essa presença de Jesus na tua casa e na tua vida, e que a sua história seja mudada. Eu oro por você. Que Deus te abençoe, pense nisso e até a próxima.